Bom, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. A gente vai explorar aquele abismo enorme que existe entre o que está lindamente escrito nas diretrizes de saúde pública materno-infantil e a realidade nua e crua que as mães enfrentam na prática. Sabe aquela distância entre o cenário idealizado e o real? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de debater qualquer protocolo médico, a gente tem que ouvir a voz de quem realmente passa por isso. Olha o relato da Larissa. Ela disse: "Eu tive parto normal, mas cortaram demais, não tive uma boa experiência." Esse depoimento é super forte porque quebra na hora aquela ideia de que a classificação técnica de um parto normal significa ausência de traumas. Muitas vezes, a expectativa bate de frente com intervenções excessivas, deixando cicatrizes físicas e emocionais bem reais. Nossa pauta de hoje está bem direta. Vamos passar pelo relato íntimo e a voz materna, entender as diretrizes da atenção básica, falar sobre as inseguranças maternas, comparar a teoria e a realidade do parto, ver os cuidados no puerpério e, por fim, a busca pela humanização. Então, seção 1. Relato íntimo à voz materna. Porque ancorar os dados clínicos na vida real é fundamental para entender o peso que essas políticas de saúde têm no dia a dia. A história da Larissa traz detalhes que realmente apertam o coração. Pensa bem na situação. Uma gestação que foi rigorosamente planejada, mas que termina numa enxurrada de intervenções severas. Ela precisou de mais anestesia e de uma segunda cirurgia simplesmente porque os pontos originais se abriram. Isso acaba com qualquer ilusão de que o tal parto normal seja sempre maravilhoso e isento de complicações, resultando em 10 dolorosos dias de reinternação no hospital. E aí a gente entra na seção 2, Diretrizes da Atenção Básica. O que chama muita atenção aqui é como a Política Nacional de Atenção Básica, a famosa PNAB de 2017, projeta uma jornada pré-natal que seria, na teoria, perfeitamente resolutiva e super-humanizada. Se a gente pegar os manuais técnicos do Ministério da Saúde, a abordagem exigida é de pura empatia. A ideia é que os profissionais ofereçam uma escuta ativa de verdade. Não é só olhar para a biologia, sabe? É avaliar o contexto, as vulnerabilidades sociais dessa mãe, é o acolhimento colocado no papel, exigindo que se crie um vínculo real de confiança com a paciente. E tem também os 10 passos para o pré-natal de qualidade, que são basicamente o padrão ouro da atenção primária. O grande objetivo aqui é transformar aquelas consultas que antigamente eram só checagens físicas rápidas em um sistema de suporte super completo. Estamos falando de captação precoce antes da 12ª semana, garantir exames, fazer roda de conversa, oferecer transporte gratuito e fazer questão de incluir o parceiro nesse momento. Agora, do lado clínico desse acompanhamento, o ponto-chave é a adesão rigorosa à suplementação. É regra básica e obrigatória: 40 mg de ferro elementar, o sulfato ferroso, e 5 mg de ácido fólico todos os dias. Isso é absolutamente fundamental para prevenir anemia na mãe, garantir a formação perfeita do feto e, claro, preparar o corpo dessa mulher para a enorme maratona física que é o trabalho de parto. Bom, seguindo para a seção 3. Inseguranças e emoções maternas. Vamos entender como essa rotina médica se cruza com a cabeça e os sentimentos da gestante, que é uma parte tão ou mais crítica que o próprio corpo físico. Saindo um pouquinho dos prontuários e dos dados frios, a gente tem que se perguntar: quais são os medos ocultos da gravidez? Aquelas ansiedades silenciosas, aquele fardo emocional gigante que as futuras mães carregam para dentro do consultório e que quase ninguém comenta. Os próprios guias da atenção primária reconhecem que o cenário psicológico é tenso. Existe uma ambivalência muito forte, aquela mistura de querer muito e ao mesmo tempo estar apavorada. Tem o medo profundo das mudanças irreversíveis no corpo, a ansiedade de perder a identidade de antes, sem falar no pavor antecipado da dor do parto e da saúde do bebê. É por isso que os profissionais precisam ter uma empatia extrema, rompendo com aquele distanciamento clínico gelado. Isso nos leva direto para a seção 4, o parto, teoria e realidade. É na sala de parto que toda essa preparação emocional e clínica acaba batendo de frente com a dura realidade do sistema. Olhando para essa tabela, o ideal teórico é impecável. O parto normal parece a escolha óbvia. Tem menor risco de prematuridade, favorece demais a respiração inicial do bebê, causa menos dor pós-parto, a recuperação é bem mais rápida e ainda custa menos para o sistema. Tem toda uma lógica científica por trás desse incentivo constante para reduzir as cesáreas desnecessárias.
Só que aí, quando essa teoria perfeita encontra a realidade de pacientes como a Larissa, o choque é gigante. Voltar a ouvir que ela ficou 10 dias internada, precisou de anestesia RAC para uma nova cirurgia e os pontos abriram de novo, é um soco no estômago. Mostra uma falha brutal na execução de procedimentos que deveriam ser naturais e seguros, mas que acabaram virando uma longa sequência de intervenções e muito sofrimento. E essas consequências do parto nos levam à seção 5. Cuidados e desafios no puerpério. É nessa hora que entra em cena um novo pacote de diretrizes, focado todinho na recuperação. Muita gente acha que essa fase é só esperar a cicatrização, mas o puerpério é absurdamente crítico. Ele vai desde o momento pós-parto até o organismo voltar ao que era antes da gravidez, o que pode levar meses. É uma fase de bagunça hormonal e reorganização psíquica absurda, onde a mulher muitas vezes esquece de si mesma para cuidar do bebê. É um estado de fragilidade emocional extremo que pede atenção dobrada de todo mundo em volta. E nessa fase, as equipes de saúde precisam ficar igual gavião, vigiando os famosos sinais de alerta. Tem que prestar atenção em sangramento vaginal forte, dor abdominal severa, dor de cabeça que não passa de jeito nenhum, alterações na visão apontando para uma pré-eclâmpsia, além de febre alta, infecções e falta de ar. Casos de falha no pós-cirúrgico, como a gente viu com a Larissa, provam o quão fácil uma paciente pode escorregar de uma recuperação em casa para uma emergência médica gravíssima. Chegamos então na seção 6, a busca pela humanização. Juntar as teorias dos manuais com os relatos reais das pacientes mostra pra gente uma urgência que não dá para ignorar. Existe um abismo enorme entre a atenção básica idealizada e a realidade vivida. De um lado, a teoria exige empatia, escuta ativa, parceiro presente e um monitoramento cuidadoso. Mas do outro, a prática muitas vezes entrega cortes médicos excessivos, trauma físico, frieza e falhas de comunicação sistêmicas. O desafio gigantesco de hoje é tirar esse acolhimento das páginas dos manuais da PENAB e garantir que ele seja realidade absoluta dentro dos hospitais. Para encerrar nossa conversa, fica essa reflexão. Como a rede de saúde pública pode de verdade fechar esse buraco enorme entre o que está escrito nas políticas e a experiência humana real de dar à luz? Quais reformulações de base a gente precisa encarar? Porque, no fim das contas, a técnica e a ciência precisam andar de braços dados com a compaixão, garantindo que o nascimento seja sempre tratado com respeito e a humanização que se escreve nos manuais, mas que toda mãe merece viver na prática.